Salve, salve, meus camaradinhas, meninos e meninas, povo e pova, senhoritas e senhoritos. Nós temos aula agora de geografia, uma aula. É assunto novo já, na verdade. Caderno 3, o livro 3, na verdade. Eu sei que vocês ainda não têm o livro, mas a gente vai dar um jeito de colocar aqui na filmagem, no vídeo de vocês. E, bom, talvez o livro até esteja na escola, eu não sei ainda, na verdade. Então, não vou ficar falando sobre isso. Mas eu aconselho que vocês entrem em contato com a professora Erlande, com o pessoal da direção da escola, e eles vão avisar vocês sobre isso, tá? Como eu disse, é assunto novo, portanto, preste atenção, tá? Hoje é só uma aula, amanhã nós temos mais duas e amanhã a gente continua com esse assunto, tá bom? Teremos uma pequenina atividade, mas de nada muito grande, tá? E se der tudo certo, como eu espero que dê, faremos a correção ainda hoje, tá? Então, assista o vídeo e mais uma vez, por favor, se você não entendeu ou se ficou alguma dúvida, pergunte ou no grupo ou no PV, que a gente vai dar um jeito de ajudar, tá bom? Então, assiste aí e tamo junto. Ok, gente, esse aqui já é o caderno 3, o livro 3. Nós já vamos começar assunto novo. Eu sei que a maioria de vocês ainda não tem o livro 3, eu não sei se ele já chegou na escola, já chegou à escola. Vocês entrem em contato com a professora Erlande. Eu vou perguntar isso para ela e assim que eu tiver uma resposta eu coloco aqui para vocês. Em todo caso, a gente vai começar logo com o assunto novo. Esses serão os assuntos que nós vamos trabalhar nessa unidade, tá? Ou melhor, nesse bimestre. A gente vai falar agora, nesse momento, sobre a atmosfera e climas do planeta, depois mudanças climáticas, vegetação no mundo e no Brasil, e a biosfera e os impactos ambientais, certo? Esses assuntos nós vamos trabalhar neste livro 3. Então, para a gente vai se adiantar, deixa eu logo aqui entrar nesse assunto da unidade 1, que é a atmosfera e climas no planeta. Primeiro é importante entender o seguinte, galera, quando a gente fala de atmosfera, vamos logo desfazer um erro muito comum que muita gente comete. A atmosfera não é camada de ar, certo? Entenda-se de uma vez, porque eu já vi muitas pessoas dizendo de forma errada: ah, a atmosfera é camada de ar. Não, a atmosfera é a camada gasosa, a camada de gases, certo? E esses gases, como está dizendo aqui no comando aqui no enunciado do livro, filtram os raios solares e equilibram as temperaturas. Essas são as principais funções da atmosfera. Então, quando a gente vê aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo, o nosso planeta aqui cercado por essa faixa bem pequena, bem aqui, ó, onde está passando o mouse, tá? Que isola, entre aspas, o nosso planeta do espaço sideral. Essa aqui é a atmosfera, ok? Camada gasosa que envolve o planeta. E quando a gente fala de atmosfera, a gente tem aqui a composição dos gases que fazem a atmosfera ser do jeito que ela é, né? Nós temos os gases permanentes e os gases variáveis. Portanto, os permanentes são aqueles que, obviamente, estão ali sempre. E esses gases variáveis, eles variam em quantidade e também, em certa forma, em presença. Em algumas partes do mundo eles estão presentes e outra em menor proporção, por uma série de razões. Então, a gente tem aqui, nos gases permanentes, nitrogênio, oxigênio, argônio, neon, hélio, hidrogênio e xenônio. E nos gases variáveis, vapor d'água, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozônio, partículas que podem ser de poeira, fuligem, enfim, e clorofluorcarbonos, tá? Que são chamados de CFCs, são gases bem poluentes, gases que causam um mal danado para a camada de ozônio, e a gente vai ver isso já já, mais lá para frente. Mas, de modo geral, esses são os gases que compõem a atmosfera, que compõem essa parte importantíssima do nosso planeta e fundamental para a nossa vida. Quando a gente fala de atmosfera também, a gente tem que entender que ela é dividida em camadas, certo? A atmosfera é dividida em camadas. Nessas camadas nós vamos ter proporções de gases maiores ou menores, dependendo de uma série de aspectos. Nós vamos ver já já isso aí. E entre esses gases a gente tem esse destaque, pelo que está sendo dito aqui no livro, para o nitrogênio, para o oxigênio e os gases nobres. Os gases nobres, no caso, são peido dos reis, né? Brincadeira, estou zoando. É claro que eu estou zoando. Então, basicamente, esses gases, nitrogênio, oxigênio e os gases nobres, são aqueles que vão dar um peso maior. São os principais gases que compõem essa camada. Aqui embaixo, mais aqui à direita, ó, aqui ó, à direita, nós temos esse gráfico aqui, ó, à direita, aqui, ó, tá?
Esse gráfico aqui, ele mostra a composição da atmosfera, dos gases, como eles estão distribuídos. Nós temos aqui em amarelo nitrogênio, amarelo não, isso é laranja, né? Nitrogênio, em azul oxigênio, em verde argônio e aqui em vermelho uma partícula bem pequenininha. Nós temos aqui os outros gases, ok? Aqui nós já temos as camadas da atmosfera: exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera, a camada de ozônio e a troposfera. Então vamos ver uma por uma dessas camadas, como elas são distribuídas, por que são distribuídas desse jeito, enfim, uma série de aspectos que são bem legais, bem interessantes. Espero que vocês consigam compreender. Portanto, já vindo para cá, vamos pegar logo essas camadas aqui, ó. Exosfera, que é essa bem aqui, a mais externa. Exosfera é essa aqui de fora, tá? Essa que está mais afastada, até por isso, esse prefixo aqui, ó, esse ex, quer dizer, vem de externo, né? De lado de fora. Então, na exosfera, que é a parte externa da atmosfera, o ar é rarefeito. Quando eu digo rarefeito, eu quero dizer que as partículas de ar são muito dispersas, elas estão numa quantidade muito pequena. É por isso que quando as pessoas vão para o espaço, quando você vê os astronautas, eles costumam usar aqueles trajes com tanques de oxigênio para poder respirar, já que lá não existe oxigênio. É por isso que quando você vê aqueles filmes onde rola aquelas explosões gigantescas, cheias de bolas de fogo no cinema, aquilo tudo é mentira. Bom, primeiro porque é cinema, é mentira, claro. E segundo porque se não tem oxigênio, não tem fogo. Não é possível fazer fogo sem oxigênio. Portanto, é uma dupla mentira, por assim dizer. Tá? Essa é a camada que está mais distante, é nela que se localizam os satélites que orbitam, que estão ali ao redor da Terra, situado para além dos 500 quilômetros de altitude. Tá? Então, é muito alto mesmo. Na camada seguinte, ó, vemos a termosfera, camada que se estende de 90 a 500 quilômetros de altitude. O ar também é rarefeito, ou seja, também tem uma quantidade muito pequena. As temperaturas são muito quentes, até por isso termosfera, né? Termo vem de temperatura, de calor. Então, nessa camada, as temperaturas elas podem atingir mais de 1000 graus. Dependendo da situação, elas podem passar muito de 1000 graus mesmo. Pode beirar os 2000, certo? Sobretudo nesse momento que a gente está, né, vivendo um período de aquecimento novamente do planeta, essa camada ela tem essa característica até pelo próprio nome, né, a camada de calor. O bom é que os nomes eles já dão uma certa ajuda para vocês irem lembrando as características dela, né? Exosfera externa, né, fora, termosfera, termo, temperatura, calor. Aqui nós temos na sequência a mesosfera, já é uma camada que se estende de 50 a 90 quilômetros de altitude e é uma camada muito fria, muito fria. Então você tem a termosfera, uma camada extremamente quente, e a mesosfera já é exatamente o oposto, é uma camada muito fria, porém, como diz aqui, ó, embora em sua parte inferior a temperatura seja mais elevada, porque absorve calor da estratosfera. No entanto, essa camada é marcada mais pelo frio, tá? E é nela que a gente vê as famosas estrelas cadentes, aquele rastro luminoso deixado no céu quando corpos sólidos vindo do espaço, meteoros, satélites, enfim, mas pode ser até um ET de repente, entram, interagem com a mesosfera. A gente sabe que estrela cadente não existe, porque se uma estrela caísse de fato aqui, mano, seria seria bem ruim, seria tipo, um, dependendo do tamanho da estrela, o fim da vida na Terra. Então, o que a gente vê à noite não é estrela cadente, é apenas algum corpo celeste, algum objeto vindo do espaço, como disse, pode ser meteorito, pode ser um pedaço de satélite, pode ser uma nave espacial, pode ser alguma coisa que, ao entrar em contato aqui na nossa atmosfera, ela começa a atritar com o ar, isso gera calor, esse calor gera fogo, que é aquele rastro que a gente vê no céu à noite, tá? Seguindo, vem a estratosfera. A estratosfera vai de 10 a 50 quilômetros de altitude. Nela encontra-se a camada de ozônio, que é importantíssima para a vida no nosso planeta, para a vida de modo geral, que é uma espécie de proteção da superfície terrestre. É um filtro solar, né? A gente costuma passar filtro solar nos nossos belíssimos corpos, quando vamos à praia, quando vamos ao
igarapé, que eu não vou pegar o sol, apesar de que não é pra gente ir, né? O povo tá saindo das as ruas como se tivesse tudo normal, então, galera, por favor, fique em casa, saia só se for necessário, não fique batendo perna por aí, porque ao contrário do que muita gente pensa, o coronga ainda tá aí, o coronga ainda tá pegando muita gente, então não seja você mais uma vítima dessa doença maldita, tá? Por favor. Porém, de modo geral, quando nós passamos o filtro solar na nossa pele, a gente passa justamente para nos protegermos da ação dos raios solares. A camada de ozônio, ela é uma espécie de filtro solar do planeta, porque ela faz praticamente a mesma coisa que o protetor solar faz na nossa pele. Tudo bem, voltando, tive que dar uma saidinha. Eu estava falando da camada de ozônio, né, que tem essa função de proteger o planeta. O problema é que a gente, nós, o ser humano, burro como ele é, ganancioso, enfim, uma praga para o planeta, está destruindo a camada de ozônio e, obviamente, que a proteção da Terra, a nossa proteção, tem diminuído, certo? Tem diminuído a tal ponto que a gente vê incêndios que aconteciam naturalmente, acontecendo numa proporção e numa quantidade muito maiores, queimaduras de pele, enfim, os efeitos são os mais variados possível e, na grande maioria das vezes, são efeitos bem negativos, sobretudo para os animais que não têm culpa da nossa insensatez, tá? Os balões atmosféricos, que são aqueles que os meteorologistas usam para fazer a previsão do tempo, que nem sempre dá certo, né? Estão nessa camada. E os aviões supersônicos realizam seus voos também nessa camada. Os aviões supersônicos, para quem não sabe, são os aviões mais velozes do mundo, aqueles que viajam em velocidades altíssimas. Portanto, eles utilizam a estratosfera para realizar os seus voos. Para finalizar, temos a troposfera, que é a camada que nós vivemos. Nós estamos aqui, a camada da troposfera é aquela mais próxima da Terra, apresenta uma espessura de ar, aproximadamente 10 quilômetros de altitude. Temperatura proporcionalmente ao aumento da altitude, né, vai diminuindo, ou seja, quanto mais você sobe, mais frio vai ficando. É por isso que no topo das montanhas, normalmente você vê aquela neve, aquele gelo, é bem frio, porque automaticamente a temperatura vai se adequando, vai se adaptando conforme o relevo. Logo, quanto mais alto, mais frio. Como eu disse, é a camada mais próxima da superfície terrestre que nós vivemos, e é nela que ocorrem fenômenos atmosféricos, no caso, vento, chuva, geada, tempestade, todos esses fenômenos acontecem aqui. Voltando um pouquinho para a estratosfera, é até por isso que os supersônicos realizam seus voos nessa camada, porque na estratosfera você não tem a presença de chuva, vento, geada, você não tem esses fenômenos meteorológicos. Logo, para quem está viajando de avião, ainda mais o supersônico, é muito mais seguro viajar sem isso. Aqui na troposfera, a gente já não tem essa mesma sorte, a gente tem esses fenômenos que, apesar de necessários, né, a chuva é necessária, os ventos, enfim, eles costumam, em alguns momentos, causar bastante estragos, tá? Então, essas são as camadas. Vamos lá voltar mais uma vez aqui, ó. Tá aqui de novo o desenho. Exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera, a troposfera e entre a estratosfera e a troposfera nós temos a camada de ozônio, tá? E aqui as altitudes e mais ou menos aqui um esqueminha para você lembrar o que acontece em cada uma dessas camadas, quais são as características de cada uma dessas camadas. Satélites, estrelas cadentes, aviões supersônicos, os fenômenos meteorológicos, ok? Quando a gente fala também de atmosfera, a gente precisa também ter essa compreensão de alguns conceitos, como tempo e clima, que muita gente faz confusão, muita gente fala de um quando deveria estar falando do outro, troca os conceitos, e é importante que a gente esclareça isso para que o que vem mais lá para frente seja bem compreendido por vocês, ok? Então, quando a gente for estudar essas condições, o comportamento físico da atmosfera, a gente vai estar falando de meteorologia. Mas, para a gente se adiantar, olha aqui, ó, aqui embaixo a gente tem essa definição de tempo. O que é o tempo? Ó, tempo é a condição física da atmosfera em um local em um determinado momento, tá? Então aqui, ó, tempo, condição física da atmosfera em um determinado local, em um determinado momento. Vocês viram que para eu fazer uma linha é perfeito, parece que eu tenho, sei lá, Parkinson. E
O clima, ele é definido com base no estudo da média de sucessões dos tipos de tempos em determinado lugar. Essas análises são feitas durante anos e determinam as características atmosféricas permanentes de uma localidade específica. Bora colocar de uma forma mais simples isso daí, galera. Quando a gente fala de tempo, o tempo ele é algo que é extremamente variável, certo? Por exemplo, quando eu digo assim, olha, hoje amanheceu, cara, tava um frio e agora meio-dia tá um calor do caramba, cara. É bem provável que mais tarde dê uma esfriada e chova de novo. Então você percebe que o tempo ele é variável. Estava frio de manhã, aumentou um pouco a temperatura, esquentou um pouco ao longo da tarde, pode ser que esfrie no final da tarde e início da noite. Tá? O tempo ele vai variar bastante, dependendo de uma série de fatores que nós vamos ver daqui a pouco. Quais são esses fatores? Fatores e elementos climáticos. Já o clima ele é imutável. O clima ele é baseado em estudos que duram 30, 40 anos, certo? Ou seja, os estudiosos eles se dedicam a analisar uma série de questões, como a temperatura, a quantidade de chuva, cara, muita coisa para definir ao longo de todos esses anos de estudo quais são as principais características de determinada região. Essas características juntas, reunidas, vão dizer o tipo de clima de tal local, de uma região qualquer, certo? Então, já que o tempo é variável, o clima não é. Por exemplo, aqui na nossa região, a gente até tem momentos de calor, momentos de frio, mas de modo geral, todo mundo sabe, por exemplo, que os meses do meio do ano, ali junho, julho, setembro, aí já pega um pouquinho mais para o final, outubro, são meses, se a gente for pegar mesmo assim, pega ali de junho até mais ou menos outubro, a gente sabe que é muito quente, é muito calor mesmo. E quando a gente pega os meses final do ano e os meses do início do ano, pega ali dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, chove muito, chove muito. Todo ano é assim. Então percebe que o clima ele é constante, o clima ele não muda. Então nesses meses do ano, assim, do final do ano até mais ou menos ali de dezembro até mais ou menos abril, a temperatura costuma ser um pouquinho mais fria, tá? Por conta da quantidade de chuvas que existem aqui na região. Já quando essas chuvas começam a diminuir, ali dos meses de junho até mais ou menos outubro, a temperatura aumenta bastante. Isso tudo faz parte das características do chamado clima equatorial amazônico. Então, perceba que isso acontece todos os anos. Todos os anos é assim. Então, o tempo ele varia. Hoje pode estar frio, amanhã pode estar quente, pode estar frio de manhã e quente à tarde, ou o contrário. Tempo é variável. Clima não. Clima não muda. O clima ele é constante, não importa qual lugar, qual seja a região do mundo, tá? Bem, seguindo mais aqui para baixo, olha, nós temos aqui algumas imagens que ajudam a gente a entender essa questão climática, né? Ah, olha, bem aqui, essas primeiras linhas tá falando sobre o que eu acabei de explicar para vocês. O clima de Manaus é equatorial, assim como é o de Belém. No entanto, lá a questão de tempo varia conforme o decorrer do dia e conforme a época do ano, tá? Aqui nós temos nuvem de tempestade em São Paulo e esse ambiente seco bem como na Caatinga. Percebe que nós falamos do mesmo país, né? São Paulo é aqui no Nordeste do Brasil. No entanto, por algumas razões que nós vamos ver já já, nós temos situações climáticas e de temperatura bem diferentes. Outra coisa que ajuda a gente a entender, né, essa questão de tempo e clima, eu vi um professor meu falar isso para mim e achava bem interessante essa analogia que ele fazia. Ele dizia assim: o tempo está e o clima é. Quando eu digo está, o que está agora pode não estar depois. Agora, o que é hoje vai ser amanhã, assim como era ontem. Então, o tempo está e o clima é. Ele costumava dizer, esse meu professor, que o tempo ele é como o nosso humor. Tem horas que a gente está alegre, tem horas que a gente está triste, tem horas que a gente está muito eufórico, tem horas que a gente está meio assim, sabe, meio para baixo. Porque a gente é assim, a gente varia de acordo com as situações do nosso dia a dia. No entanto, o clima é como se fosse a nossa personalidade.
A gente é de um jeito a maioria das vezes. A maioria do tempo nós somos daquele jeito. Dificilmente a gente muda a nossa personalidade 100%. No entanto, de acordo com as condições do nosso dia a dia, o nosso humor pode variar. Então, fiquem com essa analogia para que vocês possam entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Mas aqui embaixo, nós temos aqui já a compreensão das massas de ar, massas polares, massas tropicais e massas equatoriais. Elas são responsáveis, junto com outros fenômenos, por proporcionar tipo, algumas mudanças de tempo, certo? Por trazerem chuvas, ventos, enfim, uma série de questões que vão auxiliar, que vão contribuir para que o tempo de uma determinada região esteja de um jeito ou esteja de outro jeito, para que a temperatura fique mais alta ou mais baixa, tá? O nosso texto diz que é importante ressaltar que normalmente essas variações de condições do tempo são relacionadas aos movimentos de massas de ar. Perceba que ele fala normalmente, portanto, não é somente por isso e nem sempre vai ser esse ou esses, as massas de ar, né, os principais responsáveis por essas mudanças no tempo, ok? Lembrando que bem aqui na direita, ou melhor, desculpe, na esquerda, você tem o conceito do que seria massa de ar, bem aqui, tá? Ó. Porções de ar da atmosfera que adquirem as características de temperatura das regiões ou das áreas, né, nas quais se originam. Portanto, uma massa de ar que se origine no local frio, ela vai ter como característica temperaturas baixas. Se for numa área quente, temperaturas quentes e por aí vai, tá? As massas de ar, elas têm características dos locais onde elas foram originadas, tá? De onde elas se originaram, beleza? Mas aqui embaixo, nós temos aqui, olha, só para falar aqui das massas polares, são áreas massas muito frias. As massas polares são massas muito frias. Normalmente elas são indicadas pela letra P e elas são originadas nas regiões de alta latitude, ou seja, nos polos, nas regiões polares. As massas tropicais são um pouquinho mais abaixo, certo? E as massas equatoriais estão ali bem no centro do planeta, na parte mais central do planeta, é onde nós estamos agora, tá? Quando a gente fala de elementos e fatores climáticos, são esses elementos e fatores que vão determinar por que tal lugar é de determinado clima, por que a temperatura costuma ficar em certa faixa ali de graus, né? Enfim, esses elementos não isolados, juntos, vão determinar por que as coisas são do jeito que são. A gente não vai falar agora assim, deles um por um, porque a gente vai ter uma reunião lá na escola daqui a pouquinho e por conta disso eu vou parar por aqui, até porque a gente tem aula amanhã, nós temos duas aulas, a gente vai continuar esse assunto amanhã, tá? Mas quando a gente fala de elementos climáticos, de fatores climáticos, só para a gente ficar já com quais são eles, a gente, ao falar de elementos climáticos, nós falamos basicamente de temperatura, a precipitação, que não é só chuva, a neve também é um tipo de precipitação, os ventos e a pressão atmosférica. Já os fatores climáticos, eles são em um número um pouquinho maior. Nós falamos de latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, massas de ar, vegetação e as atividades humanas, tá? Então, esses fatores e elementos somados vão conferir as características climáticas de determinados locais, beleza? Então, a gente vai falar sobre cada um desses pontos. Eles não são difíceis, mas eles são, assim, eles exigem uma certa atenção para que você não confunda uma coisa com a outra. Apesar de não ser difícil, como eu disse, se você não prestar atenção, se você não ficar atento, você pode acabar confundindo as coisas e aí complica para a tua prova, complica para as questões e complica principalmente para o seu entendimento, para a sua compreensão dessa atividade, tá? Já parar por aqui hoje. Hoje não tem atividade, tá? Mas amanhã vai ter, ok? Quer dizer, não vai ter atividade, mais ou menos. Pode até ser que tenha, mas a gente vai ver isso já já. De toda forma, e eu espero que desse jeito que a gente está fazendo tenha suprido a necessidade, pelo menos assim, de uma forma mínima, da ausência do livro, tá bom? Eu vou postar para vocês um texto que vai ajudar vocês também a entender essa questão e nós nos vemos amanhã novamente, tá? Portanto, meus queridos e queridas, fiquem com Deus
Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, sua paciência. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.